Porque quando eu saí da graduação, eu lembro que daí eu ia falar para vocês, né, quando eu me formei, morava em Lages, depois eu mudei de cidade, enfim. E aí eu terminei a graduação, estava morando numa cidade que para chegar na cidade onde eu estudava, dava 1h30 de ônibus, mais ou menos. Então, eram 3 horas diárias, né, de ônibus para eu conseguir terminar a graduação. Naquela época, eu tinha Manu pequenininha. Era um baita perrengue. Eu saía da cidade de Bom Retiro, que era onde eu estava morando. Eu saía às 5 da tarde de lá e eu voltava para casa à meia-noite. A Manu pequenininha ficava com o Juliano naquela época. E eu ficava das 5 da tarde até a meia-noite fora de casa, chegava em casa bem cansada. Enfim, mas foi necessário para poder terminar a graduação no tempo que eu tinha me proposto a terminar, que era junto com a minha turma, não admitia de forma alguma terminar depois, porque a gente construiu uma história, uma relação muito valorosa ali. E aí eu lembro que alguns dias no ônibus, assim, eu ia com a minha amiga, eu e a Kátia. E aí a gente vinha conversando e tal, a Kátia na época gestante, aí a Kátia passava mal, enjoava, a Kátia enjoava, eu comia salgadinho, e assim a gente ia, né, tagarelando na estrada, e eu lembro de algumas, quase madrugada, né, algumas noites, assim, indo para casa, eu tinha a imagem mental daquela psico atendendo na clínica, assim, né, de já ter visto em alguns lugares e tal, então eu tinha aquele desejo, aquela sensação do querer. Mas eu lembro também que quando essa imagem vinha na minha cabeça, a primeira coisa que eu fazia era sai daí, sai pensamento, né? Isso aqui não dá, não é possível, não vou conseguir, né? Então, na mesma hora que aquilo vinha, eu já rebatia rapidinho, assim, por quê? Porque eu não me permitia nem sonhar com isso. E sabe por que eu não me permitia sonhar com isso? Porque eu não acreditava que era possível. Porque nunca ninguém tinha me dito, viu? Tem jeito sim, tem caminho sim, dá para fazer. Então eu acreditava numa verdade que não era minha naquela época. Eu acreditava na verdade de pessoas que naquela época, para mim, eram uma referência, eram uma autoridade na psicologia. E é assim que muitos de nós saem da graduação. Porque numa boa parte os nossos profs dizem assim: "Bah, não, da clínica não tem como, né? A clínica é tipo plano B". A maioria dos psicos que chegam para mim dentro do Viver de Psico veem a psicologia como um plano B. Mas a verdade é que a psicologia só dá certo para nós, de verdade, me referindo à psicologia clínica, quando ela passa a ser o nosso plano A e não existe plano B. Foi assim que eu fiz a psicologia dar muito certo para mim. Eu parei de ter plano B, C, D e o alfabeto e eu tinha um único plano. E tendo um único plano, a única coisa que eu podia fazer era fazer ele dar certo, fazer ele funcionar. E foi aí que ele de verdade funcionou, mas para ele funcionar, eu precisei entender aí todas essas três coisas. Mas aí então lá naquela época eu espantava esse pensamento por ouvir com tanta intensidade que não era possível, que não dava para fazer isso e por ouvir de pessoas que eram autoridade para mim, que eram os meus profs na época. Profs extraordinários. E por que eles faziam isso? Eles faziam isso porque a realidade deles era essa. E tá tudo bem. No final das contas, cada um de nós vai trabalhar acerca das experiências que vivenciou. Então, para eles, as experiências reais estavam conectadas com não conseguir viver só da psicologia clínica. E aí, talvez, na intenção positiva de nos proteger dentro da graduação, muitos deles trazem essa fala, a fala do não dá, não é possível, é difícil, né? Precisa anos, né? Demora anos para ter prosperidade financeira no consultório. E aí, em algum momento, né, da minha vida, depois de já ter tentado N coisas, de estar bem frustrada, assim, bem desanimada, eu decidi, então, fazer a psicologia prosperar. Porque era de verdade aquilo que fazia o meu olho brilhar, era de verdade aquilo que fazia o meu coração bater mais forte, e a verdade é que eu estava cansada também, de ficar fugindo o tempo todo. Mas para eu parar de fugir, eu precisei entender o que eu não aprendi, o que faltava para mim, né? Por que algumas pessoas têm muito sucesso, outras não têm, algumas têm muito resultado, outras não têm. E naquele momento eu entendi que sim, é possível, dá certo, desde que você saiba qual caminho você deve trilhar.